Fala galera, bem-vindos a mais este comentário sobre geomorfologia, formas de relevos predominantes no Brasil, o seu uso e a ocupação antrópica. Vamos lá! Estudar é bom, estudar é vida, estudar é progresso. O que nós esperamos ao final desta aula? Que o discente domine, que ele observe os grandes complexos geomorfológicos do Brasil, reconheça e identifique o que são planícies, planaltos e serras, que ele domine também a localização, a relação destas formações geomorfológicas em diferentes mapas e imagens. Tá certo? Localizar também em qual complexo geomorfológico o estudante se encontra, ou seja, onde ele vive, né? Se ele vive no relevo, se ele vive no planalto, se ele vive na planície, se ele vive numa encosta, enfim. Esse também é um dos principais objetivos, né? Perceber no seu dia a dia os problemas advindos do mau uso e ocupação do solo no relevo onde ele vive e conceituar e propor ações que minimizem os problemas levantados. Vamos lá! Nós temos aí dois mapas, né? O mapa à minha esquerda é o mapa dos complexos geomorfológicos do Brasil, ou seja, um mapa de relevo, um mapa físico, e do lado direito nós temos o Brasil em sua divisão política, né? Capitais e estados, tá certo? Então vamos começar lá pelo extremo norte do país, né? Num complexo geomorfológico, num complexo de relevo denominado Planalto das Guianas, tá certo? É um complexo litológico, né? Predominantemente formado por rochas, tá certo? Rochas cristalinas, rochas graníticas. Nós temos também a presença de arenitos, tá certo? Então nós temos aí o Planalto das Guianas, né? Que cuja localidade é onde nascem os principais rios da margem esquerda do rio Amazonas, tá certo? Então, grande parte dos rios que desaguam na margem esquerda do rio Amazonas, né, nascem no Planalto, tem as suas nascentes no Planalto das Guianas, tá certo? E aí, no Brasil, esse Planalto das Guianas, ele pega os estados do Amapá, né? Ele pega uma parte do noroeste do estado do Pará, toda a região norte do estado do Amazonas e todo o estado de Roraima, tá certo? O Rio Negro, né, um dos formadores o principal formador do rio Amazonas, né, Rio Negro e Solimões, ele nasce no Planalto das Guianas, tá certo? Ou no seu entremeio aí. Depois nós temos a planície amazônica, né, pessoal? Que a planície amazônica ela está localizada entre o Planalto das Guianas e o Planalto Central, do qual já falaremos a seguir, né? Uma grande área de terreno sedimentar, tá certo? De formação recente, né? Não vou entrar em muitos detalhes das formações, das origens geológicas e geomorfológicas nessa videoaula, porque senão ia ficar muito extenso, tá certo? Estou falando apenas da superfície, do relevo, onde a gente vive. A parte de baixo, subsolo, aí é uma outra história, formação geológica, formação geomorfológica de base, vai ficar para um outro momento, tá certo?
Isso daí é mais para uma videoaula direcionada à formação do planeta Terra, Pangeia, Gondwana, aquelas histórias todas. Casa mais, né, enquadra melhor nesse conteúdo aí, tá certo? Então estou falando apenas agora da superfície do modelado onde a gente vive. Planície amazônica, um grande terreno sedimentar, tá certo? De origem recente, que tem grandes extensões planas. Tem morro, tem morrote? Tem, mas a predominância é de planície, tá certo? Numa bacia sedimentar. Por que numa bacia sedimentar? Porque ao norte nós temos o Planalto das Guianas e ao sul nós temos o Planalto Central, certo? De modo que entre esses dois planaltos nós temos uma baixada, nós temos uma planície, nós temos como se fosse uma certa depressão entre os dois planaltos, tá certo? Uma baixada, uma grande área de baixada. Aí o Planalto Central, nós temos, né, uma região aí também de formação de arenito, ora granito. Tá certo, pessoal? Só para vocês terem uma ideia, eu naveguei bastante pelo rio Xingu, né? Do meio Xingu a montante, tá certo? Do médio Xingu a montante. E no leito do rio Xingu eu encontrei vários bancos rochosos, cristalinos, tá certo? De granito, etc. Então, também o Planalto Central basicamente é formado de granito, gneiss e arenito, tá certo? De modo que os rios da margem direita do rio Amazonas todos nascem no Planalto Central. Xingu, Araguaia, Tocantins, Tapajós, Telespires, Madeira, etc. e tal. Beleza, pessoal? Planalto Central. Tá localizado aí, pega os estados aí, todos os estados, a grande parte dos estados do centro-oeste, tá certo? O semiárido, pega a região semiárido nordestino, né? Praticamente todo o estado de Minas, praticamente o oeste do estado de Minas aí, né? O meio oeste do estado de Minas, e uma pequena parte do sudoeste do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, tá? Do Mato Grosso, não do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, certo? Então esse é o Planalto Central, beleza, pessoal? Vamos lá para o Planalto Atlântico, né? O Planalto Atlântico também pega uma parte do semiárido, né? Pega uma parte do semiárido, pega aí todo o espigão central, aí toda a Serra do Espinhaço, né, que corta o estado de Minas Gerais aí de norte a sul, né? Então é denominado aí como Planalto Atlântico, tá certo? Pega aí a região da cidade de São Paulo, né? E ele é entrecortado aí, quem faz o divisor de águas aí é a Serra do Mar, tá certo? Da planície costeira para o Planalto Atlântico, no caso aqui do litoral da planície costeira do estado de São Paulo e vai até lá o Rio de Janeiro praticamente, né, pessoal? Tá certo? Então essa é a divisão do Planalto Atlântico com a planície costeira, tá certo? Esse Planalto Atlântico, ele pega aqui no litoral de São Paulo, por exemplo, ele avança muito em direção ao oceano, tá certo? Em direção à linha de costa, à linha de praia. Basta pegarmos a parte norte aí do litoral de São Paulo, né, São Sebastião, mais São Sebastião, né, Ubatuba também, mas a parte mais de São Sebastião, onde a Serra do Mar encosta mais na linha de costa, avança mais em direção ao oceano.
de modo que a planície costeira fique com uma parte bem fininha, bem diferente do litoral da Baixada Santista, que tem uma grande área de planície, que a serra do mar está bem afastada, tá certo? E isso ainda, se pegarmos o litoral sul do estado de São Paulo, Iguape, Cananéia, Ilha Comprida, né? Nós temos ainda a Serra do Mar mais afastada ainda, de modo que a planície costeira ocupe uma faixa bem larga, tá certo? E aí nós temos toda a planície costeira, né, que pega aí todo o litoral, a grande parte do litoral do Brasil, né, exceto esse trecho que eu falei para vocês aí, que o Planalto Atlântico avança, né, no litoral de São Paulo, ele avança também no litoral do Paraná, tá certo? Aquela região ali de Paranaguá, Morretes, Antonina, a serra chega bem próxima à linha de costa, né? E basicamente é isso. Então o Planalto Atlântico. O Planalto Meridional pega aí parte do Mato Grosso do Sul, oeste do estado de São Paulo, oeste do estado do Paraná, oeste de Santa Catarina e oeste do Rio Grande do Sul, tá certo? E aí nós temos as duas grandes planícies, né? A planície gaúcha, que é uma planície que pega o meio leste do Rio Grande do Sul, tá certo? E avança em direção ao litoral, toda aquela região aí, a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim, né? Compreende a planície gaúcha. A região dos Pampas, né? Os Pampas gaúchos, compreende também uma região de planície, né? E aí por último nós temos a grande planície do Pantanal. Ali é plano, hein? Ali é plano, hein, galera? Já andei por lá, já pedalei para aquelas bandas lá, o negócio é bem plano, tá certo? Planície é perder de vista, semelhante à Amazônia, tá? A diferença da Amazônia, da planície amazônica para o Pantanal é que é a vegetação, tá certo? Pantanal vegetação rasteira, mais baixa, com uma grande área alagada de charco, né? E a planície amazônica com árvores de grande porte, tá certo? Então, esses são os grandes compartimentos de relevo geomorfológicos do Brasil, tá certo, galera? Lembrando-se que São Paulo se encontra no Planalto Atlântico, tá certo? Nessa faixa aqui, tá? Então vamos lá. Aqui o relevo propriamente dito do Brasil, né? Em 3 dimensões, tá certo? É uma imagem aí feita pela não sei se é pela NASA ou pelo Google, tem que confirmar aí, tá certo? Mas aí é o relevo do Brasil assim como ele se encontra, tá certo? Grande planície amazônica, né? Planície do Pantanal. Olha aqui a planície dos Pampas, a planície costeira, tá certo? Aqui a Serra do Espinhaço que eu falei para vocês aqui, né? Pegando todo o estado de Minas Gerais, Planalto Central, certo, pessoal? As serras aqui, algumas serras do semiárido, né? Borborema, Ibiapaba, enfim, aqui embaixo a Serra Geral, né, da divisa de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, e é isso. E aí aqui algumas imagens, né? Planalto das Guianas, planície amazônica, Planalto Central, certo? Planalto Atlântico, né? Planalto Meridional, planície costeira, tá certo? Pantanal, planície do Pantanal aqui. Essa aqui é a planície do Pantanal, né? Olhem, percebam as áreas alagadas das quais eu falara, e aqui a região da planície dos Pampas, lá no Rio Grande do Sul, tá certo? Extremo norte do Brasil, planície amazônica,
Planalto Central, Planalto Atlântico, Planalto Meridional, Planície Costeira, Planície Pantaneira e Planície do Pampa. Beleza. Vamos a alguns problemas aí de uso e ocupação desses complexos geomorfológicos. Olhem as encostas aqui. O que acontece, pessoal? Morar em encosta. Tá certo que provavelmente a região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que é bastante assolada pelos escorregamentos de encosta, né? Um gradiente muito íngreme aí de inclinação, dá nisso daí. Solo encharca, devido à grande precipitação de chuvas. Solo encharca, o solo descola da rocha e desce tudo, tá certo? Um outro problema aqui, de ocupação de planícies, né? Aqui já é a região norte do Brasil e as suas grandes enchentes, tá certo, pessoal? Aqui é já um problema de erosão, né? Erosão pluvial, erosão causada pela chuva, tá certo? Transporte, né? Desgaste, transporte e deposição do solo. Aqui é uma erosão fluvial, de rio, tá certo? Percebam aqui a barranca do rio aqui, né? A encosta do rio aqui, já começando a desmoronar, deslizar por conta do trabalho das águas. Aqui a erosão eólica, tá certo? Vejam aí o vento transportando o sedimento arenoso, ou seja, a areia. Aqui é uma erosão marinha, tá certo? Aqui são os grandes, né, nas falésias aqui, percebam as falésias aqui sendo erodidas pela ação de fluxo e refluxo das ondas e marés. E aqui um processo de vossorocamento que está acontecendo numa cidade lá no Maranhão, tá certo, pessoal? E aqui é a tal da lixiviação. O que é a lixiviação? É o transporte do sedimento mais fino, a remoção do sedimento mais fino que existe no solo. Já perceberam aquele nescalzinho, aquela coalhadinha bem fininha que fica no solo, na parte de cima, geralmente em fundo de pequenas poças d'água? Aquilo é um processo de lixiviação, ou seja, é a retirada, o transporte, a lavagem do solo, tá certo? E a deposição em outro lugar da parte mais fina. Essa parte mais fina é a parte mais rica em nutrientes do solo, tá certo? Então, alguns dizem que a lixiviação é o processo de lavagem superficial do solo. E chegou a hora da atividade da mão na massa. Oi, lá, 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 lá. Oi, lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Atividade vem aí. O que vocês vão fazer? Vão responder essas questões que estão aí, tá certo? Qual tipo de formação geomorfológica, relevo, que tem no município que você reside? Essa é a A. Na B, compare o mapa que contém os tipos de relevo, né? Página 3, aqui, slide 3, com as 8 imagens da direita, são essas daqui, tá certo? Da página do slide 4, né? E da esquerda para a direita, 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 o que você vai fazer? Vai dar o nome dessas, já comentei aí, né? Já dei a dica, né? Você vai dizer, a fotografia tal é planície amazônica, a fotografia tal é planície do Pantanal e assim por diante. Na C, cite os dois nomes de estados, cite dois nomes de estados por tipo de relevo, ou seja, 2 relevos do estado de Minas Gerais, 2 relevos do estado de São Paulo, 2 relevos e assim por diante. Certo? Na D, o que você vai fazer? Comparar as fotografias do slide da página 4 e 5, seguindo a ordem que eu falei, sempre da esquerda para a direita, sempre da esquerda para a direita. E vai me dizer
vai fazer a correspondência dos fenômenos geomorfológicos e qual forma de relevo ele pertence. Ou seja, escorregamento de encosta é mais comum em qual tipo de relevo? Na planície, no planalto, né? Erosão pluvial é mais comum em qual tipo de relevo? No pampa, na planície costeira e assim por diante. Lixiviação é mais comum em qual tipo de relevo? Na planície, no planalto, enfim, é assim que funciona a questão e última questão, escolha um fenômeno geomorfológico, deslizamento de solo, enchente, erosão pluvial, entre outros, e explique sua dinâmica, como acontece, como ele funciona, como ele age, e cite 3 soluções para o problema apontado. Os textos de apoio estão aí. Bons estudos e até a próxima, pessoal. Au, 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 au.